Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 33. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 coisas que a presença de Deus faz. Eu quero que você aumente sua expectativa, porque pode ser que essa palavra mude a sua vida, mude a sua história, te transforme em alguém diferente. Êxodo capítulo 33, vamos ler a partir do versículo 11. Quem achou, diga: eu amo muito a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também amo. Êxodo não é um livro muito difícil de encontrar. Segundo livro da Bíblia. Enquanto você procura, e você que achou, permanece com a sua Bíblia aberta neste lugar, vai intercedendo por mim, porque minha voz ainda não se recuperou. Uma semana intensa de ministrações para a glória de Deus. Deus tem feito grandes coisas através do nosso ministério. E uma vez que compartilhamos desses testemunhos, não pense você que estamos falando sobre aquilo que estamos falando, porque queremos evidenciar o nosso próprio ministério. Na verdade, nós queremos evidenciar o ministério do Espírito Santo. Quando você dá um testemunho, você não está apenas falando sobre você. Você está falando sobre aquilo que Deus fez em você. E muitas vezes Deus faz em você e através de você, para que através de você, pessoas aumentem a sua fé. Uma vez que Jesus dizia para os enfermos que ele mesmo tinha acabado de curar, para essas pessoas, ele dizia: não conte a ninguém. E era impossível que essas pessoas não contassem. Elas saíam de lá, alguns que eram mudos começaram a falar. Então seria incongruente que essa pessoa não compartilhasse o que acabara de acontecer com ela. Um cego que começou a enxergar, era impossível que ele não falasse para as outras pessoas, porque as pessoas percebiam aquilo que tinha mudado na vida daquelas pessoas que foram tocadas por Jesus, na vida das pessoas que tiveram um encontro com Jesus. O encontro com Jesus sempre vai deixar marcas, e quando Jesus as encontrava e as transformava, era impossível não compartilhar, ainda que a ordem de Jesus para essas pessoas fosse: fique calado. Mas olha, Jesus não nos disse para ficarmos calados. E é a coisa que nós mais fazemos. Quando Deus faz algo conosco, o desejo dele para conosco é que nós sejamos megafones daquilo que ele fez. Que nós sejamos testemunhas daquilo que ele fez. Que nós sejamos verdadeiros arautos do rei. Pessoas que proclamam em alta voz aquilo que o Senhor está fazendo. Porque quando você compartilha um testemunho, você está dizendo para o mundo, para o inferno, para os demônios e para todos aqueles que ainda não creem, que Jesus está vivo. Então não deixe de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Dito isso, eu queria que você prestasse atenção, porque ontem eu estive ministrando numa igreja. Alguns jovens da nossa igreja foram comigo e puderam testemunhar presencialmente o que nós vamos mostrar. Um milagre extraordinário. Dentre outros tantos milagres que aconteceram, eu vou compartilhar o vídeo lá no WhatsApp da nossa igreja. Se você ainda não faz parte do WhatsApp da igreja ou o grupo de comunicações, volta e meia aparece um QR Code para você apontar o celular e ficar por dentro de todas as novidades da nossa igreja local.
E eu compartilho esse testemunho a fim de que sua fé aumente, para que você creia que Jesus ainda está vivo. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Amém? Aplaude a Jesus, pode passar o vídeo, por favor. Santo. Obrigado, Jesus. Em nome poderoso de Jesus, ouvidos, abram-se, efatá, pelo poder do nome de Jesus, tudo aquilo que estava tapado, seja obrigado, Espírito Santo. Tímpano, ouvido, sistema auditivo, seja restaurado, aleluia! Deus estabeleceu. Consegue ouvir alguma coisa? Consegue? Tá melhor o ouvido? A audição dela foi voltando aos poucos. Ela não conseguiu ouvir assim. Ela não ouvia nada dos dois praticamente. Aleluia. Aplaude o nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Continue aplaudindo, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Esse foi um de alguns milagres que Deus realizou naquela igreja. E se você tiver expectativa, pode ser que Deus faça hoje aqui. Tem alguém com expectativa? A presença de Deus faz esse tipo de coisa. Deus tem dado graça para nós sermos instrumentos nas mãos dEle. Estávamos também, enquanto oramos por um rapaz. Quem estava lá dos adolescentes que estão aqui hoje? Levanta a mão. Vocês lembram do rapaz que ele não podia levantar o braço? E ficou evidente que ele não podia levantar o braço, porque a gente fez o teste antes e depois. E eu falei para ele, levanta aí para a gente ver se realmente você não consegue. Ele não conseguia, ele levantava mais ou menos até aqui. Depois da oração, ele levantou até lá em cima. Tinha problema de tendinite e bursite. E ele foi instantaneamente curado. Uma outra mulher tinha um nódulo, uma massa que causava muita dor debaixo da axila. E depois que nós oramos, eu apenas impus as mãos sobre ela, não sabia do problema dela. Mas como era muita gente para orar, eu tive que impor as mãos rápido sobre cada um deles, como Jesus fazia. E na medida em que eu empunhava as mãos, eu dizia, seja curado em o nome de Jesus. Faça o que você não conseguia fazer. Depois disso, essa mulher que tinha um nódulo, uma massa que causava muita dor, desapareceu. Tanto a dor como o nódulo. E ela testemunhou chorando que Deus a havia curado. Depois eu descobri que aquela moça por quem eu orei primeiro, que a perna dela cresceu, ela era pastora da igreja. Falei, que responsa, hein? Por que eu estou dizendo isso? Porque
Deus não tem filhos prediletos. O problema é que nós nos acostumamos a vir num ambiente de culto como esse, sem expectativa de que Deus faça algo em nós e por nós. Quando não é essa a intenção do Evangelho. A intenção do Evangelho é demonstrar que Deus, Ele faz poderosamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, nós idealizamos esse culto. Você está dentro de uma promessa. Quando nós dizemos que existe mais, é porque nós queremos que você saiba que existem coisas em Deus que ainda não foram reveladas. Porque Deus é tão grande que você precisará de uma eternidade toda para conhecê-lo em plenitude. Uma vida de 80 anos não é o bastante para conhecê-lo completamente. É necessário toda a eternidade. E quando você tiver muito tempo na eternidade, se é que isso é possível, você constatará uma coisa. Você vai perceber que estando diante de Deus, quando o tempo não for mais um problema para nós, quando essa ordem de realidade tiver passado, quando aquilo que a Bíblia diz que acontecerá se cumprir, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome. Quando essas coisas se concretizarem, você vai perceber uma coisa: esse lugar ainda tem mais. Já parou para pensar que os anjos estão cantando uma mesma canção diante do trono de Deus, incansavelmente, incessantemente? Nós paramos de adorar, nós paramos de cultuar. A gente vai para a nossa casa depois que o culto acabar. Por mais que o culto tenha sido uma bênção, você vai fazer sua rotina comum. Amanhã você vai acordar, e se você trabalha, você vai arrumar as suas coisas e vai trabalhar como qualquer outro dia. Mas enquanto você se arruma para trabalhar, os anjos estão cantando uma canção: Santo, Santo, Santo. Quando você chega no trabalho, eles continuam: Santo, Santo, Santo. Quando você sai do trabalho, eles continuam: Santo, Santo, Santo. Até que você diga Santo, Santo, eu não vou parar de dizer o que eles continuam fazendo. Quando você sai do trabalho, eles continuam dizendo Santo, Santo, Santo. Quando chega no culto de domingo, eles continuam dizendo Santo, Santo, Santo. Quando acaba o culto, eles continuam dizendo Santo, Santo, Santo. Quando chega na segunda-feira, eles ainda estão dizendo Santo, Santo, Santo. Quando você está passando por problemas, eles continuam dizendo Santo, Santo, Santo. Quando tudo vai bem na sua vida, eles continuam dizendo Santo, Santo, Santo. Quando os montes se estremecem, eles continuam dizendo Santo, 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 Santo. Quando o diabo se levanta contra a igreja, eles continuam proclamando Santo, Santo, Santo. Eles não param de declarar, porque aquele que está sentado no trono é digno de receber a honra, a glória e o louvor, independentemente do que esteja acontecendo. É isso que a presença de Deus faz conosco. A presença de Deus muda a nossa estrutura. Eu não estou dizendo que você tem que ficar o dia todo dizendo Santo, Santo. Eu só estou dizendo que quando você puder vislumbrar aquilo que os anjos veem, não restará outra palavra para você além de Santo, Santo, Santo. Nada pode se comparar a essa presença. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Êxodo capítulo 33, no versículo 11. Quero compartilhar 3 coisas que a presença de Deus faz.
e falava ao Senhor, a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. No versículo 12, e Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho. Preste atenção naquilo que Deus está falando. E conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. No versículo 15, então lhe disse, se a tua presença não for conosco, então não nos faça sair daqui. Eu vou dizer de novo o que Moisés disse. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Os homens que fizeram a diferença na terra têm uma coisa em comum. Pergunta para mim, que coisa? Eles amaram a presença do Senhor mais do que o poder do Senhor. Você precisa aprender a diferença do poder de Deus para a presença de Deus. A maioria de nós, quando temos experiências que são exacerbadas, experiências transformadoras, experiências físicas com a presença do Senhor, nós, de fato, não estamos sentindo a presença de Deus, mas estamos sentindo uma fagulha do seu poder sobre nós. Porque eu vou te dizer uma coisa, a presença de Deus, da maneira como a Bíblia apresenta, é algo tão grandioso, mas tão grandioso, que a maioria de nós aqui não sabe o que é de fato. Senão nós não teríamos tantos pecados escondidos no meio da igreja. Ai, 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 ai. Se você está vindo para essa igreja pela primeira vez, você está olhando para um pastor jovem, e eu vou te dizer uma coisa, parece que por sermos jovens, às vezes a pessoa acha que nós temos uma mensagem leve, mas a mensagem do evangelho não é leve. A mensagem do evangelho é confrontadora. E eu sou um pregador do evangelho, e não um pregador da nossa conveniência. Não um pregador que vai te dizer aquilo que você quer ouvir, mas eu vou te dizer aquilo que você precisa ouvir. Se de fato nós estivéssemos nos relacionando com a presença como dissemos que estamos, não haveria tanto pecado na nossa realidade de igreja. Porque a presença de Deus é mais importante do que o poder. A presença de Deus, eu não sinto, eu conheço. Porque Deus é uma pessoa relacional. Vou te falar uma coisa, se nós fôssemos colocar em ordem, os maiores profetas que pisaram na terra foram Moisés, Elias e João Batista. Eu quero continuar falando sobre Moisés, porque quem estava aqui domingo sabe que a gente começou a falar sobre Moisés. Quem estava aqui domingo? Quem estará aqui domingo de novo? Com poucas mãos levantadas. Quem estará aqui domingo de novo? Se Deus permitir.
Obrigado, Espírito Santo. Eu comecei a falar sobre Moisés e sobre as desculpas que ele deu. Vamos voltar a alguns capítulos. No primeiro encontro de Moisés para com o Senhor, ele dá algumas desculpas. No capítulo 4. A partir do versículo 10, diz o texto o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Já expliquei o que isso significa. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez mudo ou surdo, ou que vê ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, no versículo 13, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. O que Moisés está falando para Deus aqui é: Senhor, envia outra pessoa. Tem gente mais preparada. Senhor, eu acho que o Senhor errou de endereço quando me escolheu. Eu gostaria que você falasse isso para a pessoa do seu lado: Deus não erra o endereço. Deus quer se mostrar conhecido a você, meu amigo. Mas Moisés, ele tem características que são particulares a eles. Primeira característica: quando Deus falava com ele, a glória de Deus era tão forte sobre ele que o rosto dele brilhava. Ele regulamentou a lei eterna de Deus. Ele conduziu o povo no deserto. Moisés não foi qualquer homem. Moisés abriu o mar e foi quem liberou as 10 pragas contra o Egito. E é por isso que ele é um homem importante. E no começo da sua história com Deus, ele está falando o seguinte: Davi, envia outra pessoa. Eu não quero ir. No final da história dele com Deus, Davi, como você está prestando atenção, eu vou pregar para você. Hoje que você trouxe sua família maravilhosa, sejam muito bem-vindos. No final da história dele com Deus, ele não fala envia outra pessoa. Ele fala: me envia, mas se o Senhor não for comigo, no começo ele está dizendo: Senhor, envia qualquer outro, porque eu não sou bom o suficiente. Eu sou pesado de língua, eu não consigo falar. Eu acho que o Senhor errou de endereço. Tem gente falando isso para Deus. Tinha gente melhor para o Senhor escolher, mas Ele decidiu você. Ele escolheu repousar na sua Samaria. Do jeito que você é, problemático como você é, desengonçado como você é, lábios gaguejantes como você é, sem muita instrução. Mas quem falou que você precisa ter faculdade para Deus te usar, meu amigo? Quem falou que você precisa ter um diploma para Deus te usar? Quem falou que você precisa ter um título eclesiástico para Deus te usar? Você só precisa dele e de mais ninguém. Porque a presença dele vai gerar em você dependência. A presença de Deus, a primeira coisa que ela faz, diga comigo assim: a presença de Deus deixa marcas. Meu irmão, é fácil perceber um homem que esteve com Deus. Ele não tem medo de muita coisa. Eu vou dizer de novo. É fácil perceber um homem que esteve com Deus. Ele não tem medo de muita coisa. Nada pode parar um homem que esteve com Deus. Nada pode parar alguém que andou lado a lado com ele, que viu a nuvem, que seguiu aquilo que Deus estava
falando que obedeceu a voz de Deus, mesmo quando ela parecia contrária ao seu próprio querer. Um encontro com Deus vai deixar marcas. Olha para a vida de Jacó. Ele estava num lugar que era chamado de Valde de Jaboque, mas ele chamou esse lugar de Peniel, porque ele viu a Deus, face a face. E uma vez que ele viu a Deus, ele saiu desse encontro com um anjo mancando. Nunca mais a vida desse homem foi do mesmo jeito. Ah não, eu vou abrir um texto aqui. Posso abrir sim ou não? Atos 4, versículo 13. Eu vou provar na Bíblia o que eu estou dizendo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles não usavam uma roupa diferente, eles não tinham um linguajar diferente, mas por causa da ousadia deles, começaram a perceber: esses caras provavelmente estiveram com Jesus. Olharam para Pedro e João e começaram a dizer: vocês não podem mais pregar sobre esse nome, é proibido pela lei que vocês façam menção desse nome. E eles começaram a dizer: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, porque nós verdadeiramente estivemos com ele. Nós estávamos lá quando ele andou sobre as águas, nós estávamos lá quando ele ressuscitou a filha de Jairo, nós estávamos lá quando ele gritou: vem para fora, Lázaro. Nós estávamos lá quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Quando ele expirou em alta voz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós estávamos lá. A gente estava lá quando ele andou sobre as águas. A gente estava lá quando ele curou a mulher do fluxo de sangue. A gente estava lá quando ele chegou no tanque de Betesda e tinha um paralítico lá há 38 anos. E quando ele falou: levanta, pega a tua cama e anda, ele começou a andar. A gente estava lá, não tem como negar, porque nós estávamos lá. Meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida, que depois desse culto, alguém vai dizer: essa pessoa andou com Jesus, essa pessoa está indo na igreja, essa pessoa está diferente. Não é por causa da veste, não é por causa do linguajar apenas. As suas tatuagens vão continuar as mesmas, mas o encontro com Deus vai deixar tantas marcas em você, que será impossível não reconhecer que você esteve com Ele. Glorifica o nome dele, exalta o nome dele. Você pode aplaudir o nome dele. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Oh, te amamos, Jesus. Olha o que Paulo fala. É uma das últimas coisas que Paulo fala na sua carta aos Gálatas. Minha sogra uma vez pregou sobre esse texto e eu nunca mais me esqueço. Quero citar isso. Gálatas 6, no versículo 17. Desde agora, que ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Fala para alguém do seu lado: você precisa ser marcado. Não adianta estar na igreja, vir para os cultos, ser um religioso, entregar dízimo, se aquilo que você faz não deixa marcas profundas na sua história. Não faz sentido, porque a vida e a maneira como você vive demonstra com quem você está andando. Meu irmão, é batata. Quando você começa a andar com determinados grupos, você começa a se parecer com o grupo que você anda. Isso é psicologicamente comprovado, cientificamente comprovado. Você começa a andar com a turma do rock and roll, daqui a pouco você começa a usar preto, jaqueta jeans, jaqueta rasgada, piercing. Daqui a pouco você está fazendo uma tatuagem. Você começa a andar com empresários, daqui a pouco você estará vestindo como eles. Olha eu, como eu estou. Você começa a andar com funkeiro, embora você não goste de funk, uma hora ou outra,
você vai se ver vestindo Ciclone, não sei quais são as marcas dos funkeiros atualmente. Oakley. Como que é o nome do óculos? Juliette. Na minha época era Mizuno de 1000. Eu andava com Mizuno de 1000. Na nossa época. Mizuno é mato, o pessoal falava. Eu andava com esse tipo de roupa, porque era o tipo de gente que eu andava. Agora, meu irmão, você começa a andar com Jesus, daqui a pouco você vai estar perdoando seus inimigos, sendo bondoso, sendo generoso, dando a outra face. Minha irmã, nem o seu marido vai te reconhecer. Para algumas mulheres aqui na igreja, os maridos vão falar: o que está acontecendo com você? Você está calada, não está reclamando tanto? É porque quando você anda com Jesus, você só tem motivos para agradecer. Agora, se o estilo de vida que você tem não evidencia que você está andando com Jesus, então de fato você pode não estar andando com Ele. Só que a diferença, às vezes a gente acha que está andando com Jesus porque está vindo na igreja. Eu vou falar rasgado. Ir para a igreja não garante que você está andando com Jesus. Mas todo aquele que está andando com Jesus vai para a igreja. Aí tem o crente que está pensando: então eu não preciso mais ir para a igreja nenhuma. Quero saber de nada, meu negócio é Deus e eu. Nananina não. Porque o Deus com o qual você anda vai te fazer andar com outras pessoas. Vai te fazer submisso a uma liderança. Vai te fazer obediente à sua palavra. E a palavra diz: não deixei de congregar. Então, meu irmão, eu sei que você tinha motivo suficiente para nunca mais entrar numa igreja evangélica na sua história. Porque a igreja evangélica está cheio de gente problemática. E essa igreja, ô visitante, essa igreja não é perfeita. Parece que é. Todo mundo bonitinho, todo mundo no glória, todo mundo no aleluia. Mas não é perfeita. E você vai perceber isso. Só que sua família não é perfeita também, você não sai de lá, né? Seu trabalho também não tem gente boazinha, você não larga ele. Esse seu namoradinho não é perfeito, você não deixa ele por nada. Mas a igreja a gente deixa, porque a gente negocia justamente aquilo que é mais pesado para nós. Mas quando você anda com Jesus, meu irmão, alguma coisa acontece em você. Que a presença de Deus vai deixar marcas. Números capítulo 12, versículo 3. Uriel, eu te amo, Uriel. Você é uma das pessoas mais rápidas em achar textos que eu conheço. Todo lugar que eu for pregar, eu tenho que levar você. Você é o meu amigo. Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ô, gente, pensa num povo problemático. Mais problemático do que a igreja é o povo de Israel. Deus tira o povo do Egito. Demora uma noite para Deus tirar o povo do Egito, mas demora 40 anos para Deus tirar o Egito do povo. Ou seja, quando você olhar para as costas do seu irmão, você não vai ver asas. Então não espere que ele seja um anjo. Não espere que ele seja perfeito. Tenha expectativa, ele vai te ferir em algum momento. Mas, gente, pensa num povo problemático, ingrato. Deus tinha aberto o mar para eles. Abriu o mar para o povo passar. Eles tomavam chicotada todos os dias. Aí no meio do deserto, enquanto eles estão indo para a terra que mana leite e mel, um começa:
Ah, mas eu preferia no Egito, porque lá tinha cebola. Olha as ideias do cara. Eu já vi um novo convertido reclamando. Não se sustentou, porque ele estava reclamando tanto, ele falou: ai, pastor, parece que quando eu fiquei crente, minha vida começou os problemas acontecer. Parece que as coisas ficaram mais difíceis. Não é que começaram a ficar mais difíceis, já eram. Só que porque você estava emaranhado no pecado, você nem percebia. Agora Jesus colocou luz sobre as coisas que eram problemas desde sempre, e agora você começou a perceber as suas falhas e os seus defeitos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quando você começa a andar com Deus, algumas coisas começam a ficar evidentes na sua vida. Por exemplo, a falta de temperamento, falta de paciência, domínio próprio. Ai, 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 ai. Moisés, ele era um homem bravo. Pastor, por que você está falando isso? Porque por muito menos, ele matou um egípcio antes de andar com Deus. Agora, quando ele andou com Deus, a Bíblia diz, ele era o homem mais manso da terra. Porque Deus deixa marcas. Eu posso dizer com toda certeza, depois que eu comecei a andar com Deus, eu me tornei um pai melhor. Eu me tornei um esposo melhor. Eu me tornei um pastor melhor. Eu me tornei um servo melhor. Me tornei um filho melhor. É isso que Deus vai fazer com você. Fala para alguém do seu lado aí. Comece a andar com Jesus. Quando você começar a andar com Jesus, você vai fazer aquilo que Ele disse que você faria. Pastor, o que Ele disse que eu faria? Abra aí, Uriel, João capítulo 14, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará maiores do que essas. Porque eu vou para o meu Pai. Quando você começa a andar com Jesus, você começa a pegar o jeitinho dele. Aleluia. A segunda coisa que a presença de Deus faz conosco é que ela muda as nossas prioridades. Fala comigo, a presença de Deus muda as minhas prioridades. Seu maior temor também será o seu maior amor. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha o maior amor, que era a presença do Senhor. Por isso ele uma vez escreveu: uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa viver todos os dias da minha vida na sua presença. 1 minuto na presença do Senhor vale mais do que 1000 horas em qualquer outro lugar. Só que porque Davi amava tanto a presença, ele tinha um único medo. Pergunta para mim, qual? Quando ele pecou, o único medo dele não era que Deus tirasse o trono, não era que Deus tirasse o dinheiro, não era que Deus tirasse a posição de autoridade, não era que Deus tirasse a influência, era que Deus tirasse dele a presença. Perca tudo, mas não perca a presença. Perca os amigos, mas não perca a presença. Vou pregar para mim agora, pastor Tiago: perca membros, mas não perca a presença. Perca dinheiro, mas não perca a presença. Perca salão, mas não perca a presença. Perca tudo, mas não perca a presença. Porque quando você coloca na balança a presença de Deus e qualquer outra coisa, pesa sempre mais a presença dele. Por isso Paulo uma vez escreveu: sim, eu considero todas as coisas como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas. Aquilo que tinha muito valor perde o valor
só se está comparado a algo que tem mais valor. Meu irmão, é por isso que nós somos uma igreja que ganhamos muita alma. Sabe por quê? A gente pega um adolescente sem propósito, sem destino, sem nada que seja tão importante na sua vida, e a gente apresenta Cristo para ele. Aí ele começa a analisar a vida dele e Cristo, e ele faz um cálculo básico: Cristo vale muito mais. Meu irmão, eu não quero que você se converta achando que as coisas do mundo não têm valor. Tem valor. Se pecado fosse uma coisa ruim, ninguém praticaria. Faz bem para a sua carne pecar. Faz bem para a sua carne quebrar os princípios da palavra de Deus. Alguém chegou uma vez em mim e falou: pastor, a carne é fraca, por isso que eu caí. Não, a carne é forte para as coisas do pecado. A carne é fraca para orar, para ler a Bíblia, para jejuar. A carne é fraca para ir para a igreja. Mas, meu irmão, a carne é muito forte para ficar sentado numa quinta-feira assistindo Netflix ou vendo quem ganhou da Copa do Mundo. A carne é forte para as coisas que são prazerosas para ela. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Então não vou te enganar dizendo: ai, estar na igreja é uma coisa tão boa que as coisas do mundo não se comparam. Não. Você vai para festas que às vezes é, nossa, muito legal. Sua carne gosta mais de estar na festa do que estar num culto como esse. Que aqui você ouve uma palavra que nem sempre é o que você quer, mas é sempre o que você precisa. Então você tem que ouvir. Mas tem gente que não está acostumada a ouvir esse tipo de palavra. Ai, 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 ai. Então eu não estou dizendo, meu irmão, que aquilo que você viveu no mundo não tem valor. Tem valor. Mas perde o valor comparado à presença. Deus do céu. Uma vez eu tinha um iPhone 8 Plus. Sempre conto essa história. E para mim, ter um celular da Apple era o meu maior sonho. Eu me lembro, fomos lá na Santa Efigênia, eu e meu tio. Eu tinha um Xiaomi, eu falei: mano, eu tenho que ter um iPhone, porque eu quero gravar vídeos. Na época eu estava começando a gravar vídeos. Eu não tinha dinheiro para comprar um iPhone 11, que era o mais top na época. Então eu falei: eu vou comprar um iPhone 8. Mas uma vez que eu tive a oportunidade de comprar um iPhone 11, quem falou que eu queria saber de iPhone 8? iPhone 8 para lá. Vem em mim o 11. E quanto mais for valoroso o iPhone, mais você deixa para trás o que passou, o que é inferior. O que eu quero que você entenda sobre Cristo não é que as coisas desse mundo não têm valor. Os iPhones 8 que você conquistou têm muito valor, mas comparado a Ele, tudo perde o valor. Deus vai mudar suas prioridades. O encontro com a presença de Deus muda as nossas prioridades. E muda até os seus sonhos. Você só sonha pequeno porque você está pensando nas coisas da terra. Porque quando você é encontrado por Ele, as prioridades dele passam a ser as suas prioridades. Por isso que eu quero ver multidões rendidas ao Senhor. Porque é o desejo dele que essas multidões se acheguem até Ele. As vontades dele passam a ser suas. As leis do Senhor começam a te dar prazer. Daqui a pouco, meu irmão, você vai ficar tão incomodado quando não ler a sua Bíblia, porque a presença de Deus vai fazer isso por você, vai te mudar, vai mudar as suas prioridades. Alguém que acordava ansioso para ver o celular, para ver a notícia do Instagram, vai acordar ansioso para ler a Bíblia. Tem alguém aqui?
Porque Deus vai colocar as suas prioridades no lugar certo. Aqueles que nasceram do Espírito são como o vento. Não se sabe de onde vem nem para onde vai, mas eles são guiados por uma força maior. Daqui a pouco o dinheiro não vai ser mais a sua maior prioridade. Seu sucesso não vai ser mais a sua prioridade. É a vontade de Deus que se tornará a sua prioridade. Quando Deus muda a sua prioridade, você fica desapegado com sua própria vida. Meu irmão, você não tem noção. A minha vida antes do encontro com Jesus era pensar no que eu seria para o futuro, no que eu ia conquistar, no que eu ia comprar. Agora, todo dia, eu só penso: Jesus, o que o Senhor quer fazer na igreja? Qual que é o próximo projeto que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma cruzada de milagres aqui, meu irmão. Porque eu estou interessado naquilo que Deus está interessado. E Deus está interessado em almas. Deus está interessado em pessoas curadas, em pessoas salvas, em pessoas libertas. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente está buscando, com isso eu encerro, a gente está buscando mais o poder do que a presença. Aí a gente tem poder, mas não tem presença. E quem tem poder, mas não tem presença, um dia vai ter que ouvir da boca de Jesus: afasta-te de mim, que eu não vos conheço. Mas quem buscou conhecer a presença vai ter os dois. Porque Moisés se relacionou com a presença, ele teve os dois. Ele teve tanto poder como a presença. Chega de ser um crente de banco que não faz nada. Adquira o poder através do relacionamento com a presença. Sabe por que nós estamos numa geração onde as pessoas nem acreditam mais que Deus possa fazer milagres? Porque não existem mais pessoas consagradas como antes. Deus está atrás apenas de um, que vai ficar na presença depois que o culto acabar. Um como Josué, que quando tudo acabava, ele não largava da tenda. Vamos lá, alguém. Ele permanecia quando o culto acabava. Esse é o meu desejo. Cheguei ontem da igreja. Deus tinha operado grandes milagres. E aí, a gente fica meio preguiçoso, né? Bom, já fiz minha parte, já orei pelos enfermos, tudo. Um monte de gente curada. Palavra foi pregada, gente salva. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente chega em casa. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Aí o Espírito Santo falou comigo: cadê a sua fome? Acabou? Aí eu falei: meu amigo, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Aí fiquei. Era 2 da madrugada, eu estava lá orando em línguas. Não consegui ir embora, não consegui dormir. Comecei a assistir uma pregadora chamada Kathryn Kuhlman, que já morreu. E ela dizia que as pessoas só viam a performance, mas não viam o preço de consagração. Meu irmão, quem olha para você agora não imagina o preço que você pagou para estar aqui. Sua vida precisa estar no altar. Você precisa estar consagrado. A gente gosta de julgar as outras igrejas que não são parecidas com a nossa, né? Eu era um tipo de gente assim. Olhava lá, Deus é amor. Fale mal da Deus é amor. Você não sabe quantas madrugadas Davi Miranda passava de joelhos. Meu irmão, você não tem noção do que forja um homem de Deus. O que forja um homem de Deus é a presença. É a presença. Sabe por que em cada bairro tem uma congregação cristã do Brasil? Porque eles são pessoas de oração. Começaram na oração. Pessoas que não tinham muito conhecimento,
mas que tinham joelhos. O Espírito Santo falou para mim assim: Tiago, para de falar mal daquilo que você não conhece. Você não sabe da intimidade deles. Uau. Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está procurando alguém que fique quando o culto acaba. É esse que Ele vai usar para levar o povo até a terra prometida. Cadê os grandes homens, como os avivalistas do passado, que diziam: Senhor, não me tires daqui, se a tua presença não for comigo. Eu sei que para você não pode ser nada, mas Deus falou profundamente comigo. Sabe por que eu escolhi Josué para levar o povo para a terra que mana leite e mel? Não era porque Josué era um grande guerreiro. Não é porque Josué era inteligente. Não era porque Josué era mais habilidoso. É porque quando todo mundo ia embora, Josué, o auxiliar, não se apartava do meio da tenda. Sabe por que eu escolhi Moisés? Não é porque Moisés era habilidoso, não é porque Moisés era bom, não é porque Moisés tinha talentos, não é por causa disso. É porque enquanto todo mundo ficava fora da tenda, eu conseguia conversar com ele como quem fala com um amigo. Porque a sarça pegou fogo e só Moisés passou na frente da sarça e deu alguma intenção, alguma atenção para a sarça. Sabe quem Deus vai escolher no meio dessa multidão aqui? É quem está ouvindo essa palavra e vai dizer, vai chegar em casa e vai falar: não, eu preciso ouvir isso de novo. Eu estou dando atenção, eu estou dando valor para aquilo que está sendo pregado aqui. Essa palavra está falando comigo de alguma maneira. Deus está chacoalhando o meu coração. Oh, Espírito Santo. Meu irmão, você está vindo para a igreja e sua vida não mudou ainda? Eu acho que você não está andando com Jesus ainda. Comece a andar com Ele. Experimente. Você pode estar muito tempo na igreja e não estar andando com Jesus. Eu não quero que você não ande com Jesus. Eu quero que você ande com Jesus. Está percebendo o quanto é simples aquilo que eu estou falando hoje? Mas ao mesmo tempo é algo profundo. Obrigado, Espírito Santo. Vamos ler o texto. Versículo 11. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 9, olha isso. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à sua porta da sua tenda adorava. Deus aparecia, gente, no meio daquela reunião. Todo mundo ficava de pé. Todo mundo ficava de pé na sua própria tenda. Mas havia um lugar chamado Tenda do Encontro, onde Moisés ficava com Deus. E todos só observavam. O problema é que a tenda está disponível para nós hoje. Mas nós insistimos em ficar apenas observando ao invés de entrar. Porque o sacrifício de Jesus foi o que nos colocou de novo nesse lugar da presença de Deus. Moisés não estava satisfeito apenas com o poder. A essa altura ele já tinha visto o mar se abrir. Ele não estava satisfeito.
Aí Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo. Quantos aqui estariam satisfeitos? Irmão, se eu estivesse pregando que um anjo apareceu com uma bandeja de ouro, dando aquilo que você acha que precisa, você estaria pulando, dando glória a Deus. Moisés falou: eu não quero um anjo, Senhor. Se não for a tua presença, não vale a pena a terra prometida. Se for fora da tua presença, não vale a pena o benefício. Uau! Deus está aqui. No versículo 18 de Êxodo 33, disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, redobre a sua atenção aqui, não converse agora. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha ou sobre a rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Andando com Deus há muito tempo, Deus não permitiu que Moisés visse a sua face. Para pensar nisso. Não houve profeta tão grande no Antigo Testamento como Moisés. Tanto é que ele disse que uma das coisas que haveriam de apontar para o Cristo é: Deus vai levantar um profeta como eu. Você tem que ouvir essa pessoa, semelhante a mim. Moisés jogou o sarrafo lá em cima. O Cristo que haveria de vir teria também praticamente o mesmo poder que Moisés. Quem lembra da primeira praga do Egito? Qual que foi a primeira praga do Egito? Transformar a água em sangue. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Vamos lá, alguém. O primeiro sinal de que Deus estava com Moisés é que quando ele colocou o cajado, a água se transformou em sangue. Quando Jesus veio, o primeiro milagre que demonstrou a sua glória foi transformar a água em vinho. Está aí o profeta que é como Moisés. Ouça a ele. Você está entendendo, gente? Só que Jesus não transformou a água em sangue, transformou a água em vinho. Mas toda vez que você vem para a Santa Ceia, você toma sangue. Agora abre aí comigo, Uriel, por favor. Jesus está aqui.
Davi, o que Deus falou para Moisés? Ninguém vai poder ver a face. Que a face de Deus estava oculta. A face de Deus estava oculta. No versículo 17 diz: 6 dias, capítulo 17, versículo 1 de Mateus, na verdade. Mateus, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. A palavra de Deus para Moisés é: ninguém pode ver a minha face e viver. Só que no Novo Testamento, Deus decidiu mostrar a sua face para Moisés. Como ele já estava morto, não tinha problema. Vem aqui, Moisés. Sai um pouco do paraíso, sai um pouco do seio de Abraão. Aqui você vai ter que ter aula de teologia para entender. Mas sai desse lugar para você ver qual é a face da minha glória. Agora, meu irmão, você não é como Moisés. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 3. Meu Deus, Deus está muito aqui. 2 Coríntios capítulo 3. Uau! Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. No versículo 13. Estou pregando sua Bíblia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando Moisés pediu: Senhor, me mostra a tua glória, Deus falou: você não pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas uma vez que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, tem alguém para glorificar? Uma vez que isso aconteceu, a imagem de Deus, a glória de Deus estava revelada na face de Cristo, e Deus está falando na boca do apóstolo Paulo: você não é como Moisés. Deus não está falando que você não pode ver, Ele está dizendo: olhe para Cristo e você verá a glória. Olhe para Cristo e você verá a glória, e você não vai morrer, porque um já morreu no seu lugar. Vamos lá, alguém já morreu para que você, quando visse a glória, não tivesse que morrer mais. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigado, Espírito Santo.